Eu venho à tribuna, na verdade, com o objetivo de continuar um pronunciamento que fiz ontem. E naquele pronunciamento eu falava sobre a violência contra a juventude, principalmente nas camadas mais pobres. E saindo do pronunciamento que fiz ontem, fui à Comissão de Direitos Humanos e recebi 70 alunos formandos da USP de São Paulo. E lá eles dialogaram comigo sobre diversos temas, as cotas, distribuição de renda, programas do governo Lula, questão indígena, a questão do meio ambiente, Código Florestal, Código Penal, liberdade e orientação sexual, questão dos preconceitos. E, naturalmente, falaram também sobre o meu pronunciamento de ontem sobre a violência. E falei tanto de criança e adolescente que um deles me perguntou, que não assistiu o final do meu pronunciamento, como é que eu via a questão da diminuição da maioridade penal. Disse a ele, vou repetir aqui com muito carinho e muito respeito, que eu sou radicalmente contra aqueles que querem diminuir a idade penal. Primeiro jogarão para 14, depois jogam para 12. Daqui a pouco vão querer que criança com 10 anos esteja nos cárceres. E hoje eu até dizia a eles que eu ia continuar falando sobre o mesmo tema. E nesse momento eu volto a tratar sobre a violência no Brasil. Senhor presidente, a violência é tema demasiado complexo e polêmico. Ontem estive nessa tribuna para falar da violência contra os jovens. Continuo no dia de hoje abordando o tema de forma mais abrangente. Conheço muito bem os limites que um pronunciamento como esse tem para resolver questão tão delicada, tão polêmica, que, como eu dizia ontem, retira vidas e vidas das nossas crianças, adolescentes e fim da nossa juventude. Mas o pronunciamento traz ao debate e dá visibilidade a esta questão que a cada dia atinge mais brasileiros. Por suas dimensões e implicações humanas, prende a atenção de todos os segmentos sociais, que de uma forma ou de outra são afetados. Por isso, envolve a violência e desafia o Estado e a sociedade em uma discussão intensa e recorrente na busca de uma solução. Como se sabe, é possível abordar a violência a partir de diferentes visões: política, econômica, social, filosófica, jurídica, estrutural ou até mesmo quanto à questão salarial dos agentes de segurança. Diga-se que muitos deles, como os vigilantes, que até hoje não conseguimos aprovar, embora já aprovamos no Senado, o adicional de periculosidade legítimo e que eles já deviam estar recebendo há muito tempo. Apesar de diariamente estarmos vulneráveis a todo tipo de violência, o debate acadêmico não chega às bases da sociedade e a questão, na prática, permanece irresolvida, impondo a cada dia prejuízos e perdas irreparáveis para milhões de brasileiros. Diante da realidade que enfrentamos no dia a dia, vemos que no Brasil o direito, por meio de suas instituições, não tem conseguido minimizar ou sequer estabilizar os altos níveis de violência. A ruptura da ordem social e a inflação às normas mais simples da convivência civilizada fazem parte de tal forma do nosso cotidiano que o noticiário poderia se transformar em banalidade, não fosse a terrível carga de dor e sofrimento humano que traz consigo, que retrata.
Estudos, levantamentos, pesquisas e a cobertura diária dos meios de comunicação mostram um quadro que impõe aos brasileiros a fragilidade da sua integridade física, da propriedade de ir e vir. É só ver ontem no Rio de Janeiro, quando uma mãe morreu ao receber um tiro de um policial que perseguia um bandido. Assaltos à mão armada, sequestros, relâmpagos, furtos e roubos passaram a compor o dia a dia de milhões de trabalhadores, estudantes, donas de casas, aposentados, enfim, de toda a nossa gente. Cresce na população a percepção de sua vulnerabilidade ao crime. Nos deparamos com atos cada vez mais covardes e violentos. Como já me referi ontem, a violência contra os jovens é ainda mais assustadora. E repito, talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamento da legislação como uma forma de coibir atos cometidos dentro de certa expectativa de impunidade, aumentando em mais do que o dobro a pena do adulto que usar menores em crime. Agora, redução da idade penal, jamais. Isso é inaceitável. Nós temos aqui dobrar, triplicar a pena para aqueles adultos que jogam no jovem menor a responsabilidade de um delito, de um crime que ele cometeu ou que ele provocou. Certamente, senhores e senhoras, muitos menores são instrumentos de bandidos adultos, e esses sim, muitos, infelizmente, irrecuperáveis, que se aproveitam desses menores. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um levantamento sobre a matéria, depois de ouvir brasileiros das 27 unidades da federação. É um verdadeiro choque de realidade, eu diria, e perplexidade. Os números obtidos revelam que 60,3% da nossa população vive sobre o medo do assalto à mão armada, enquanto que 62,4% temem os assassinatos. Esses dados são chocantes. A pesquisa mostra ainda, senhor presidente, que a maioria dos entrevistados aponta a desigualdade social como principal causa da criminalidade, ou seja, a pobreza, a miséria, acaba contribuindo para que tudo isso aconteça. Seguem-se, conforme a pesquisa, como fatores preponderantes a falta de investimento em educação e, como eu já anunciava ontem, o aumento no tráfico de drogas. Aliás, senhor presidente Aníbal Diniz, faço um parêntese para registrar a importância do IPEA, do trabalho do IPEA, a contribuição que o IPEA tem dado para a sociedade, inclusive nos debates que eu realizo lá na Comissão de Direitos Humanos. Quero destacar também o trabalho do IPEA com o chamado Sistema de Indicadores de Percepção Social, o que chamamos de CIPS. Trata-se de pesquisa domiciliar e presencial, que procura mediar a percepção das famílias brasileiras sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Essa pesquisa alcança 3.775 domicílios em 212 municípios e abrange, como já mencionei, todos os estados e o DF. Os números revelados pelo IPEA, lamentavelmente, apenas confirmam dados coletados e por mim já comentado, inclusive no dia de ontem, em pesquisas anteriores, reafirmando o grave desafio que se coloca diante de todos nós, autoridades e sociedade.
Há pouco mais de 2 anos, de 2010, pesquisa efetuada pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrava que 90,1% dos brasileiros demonstram que a violência está aumentando no país. De fato, independentemente das estatísticas, a sensação dos brasileiros, pelos relatos que nos chegaram na comissão, pela imprensa e também pela OAB, pela CNBB e por outros órgãos, trazem depoimentos pessoais de familiares e amigos do quanto que eles temem a presença constante da violência. Mesmo em áreas urbanas que já foram tranquilas, hoje se verificam registros de crimes com altos níveis de brutalidade. E os atos violentos se multiplicam, assumindo diferentes faces. É a violência nas ruas, agora o mais comum nos caixas eletrônicos, explodem os caixas eletrônicos, desarmam os seguranças e atiram, inclusive, nos clientes. No trânsito, nas escolas, e depois vem aí o chamado bullying. Nos lares, com agressão às mulheres, aos velhos e às crianças. E aqui eu poderia lembrar de uma lei que construímos junto, a Lei Maria da Penha, que até hoje não é aplicada na íntegra. No ambiente de trabalho, enfim, em várias outras situações sociais. A pergunta que todos devemos nos fazer é sobre a impotência do direito penal, da prevenção, do combate e contenção do crime e da violência. Como podemos fazer esse enfrentamento da criminalidade? Estamos diante de questão central e crítica, que se apresenta ao governo, tanto ao governo federal, estadual e municipal. Enfim, é competência dessas esferas prover e zelar pela segurança pública. Estamos diante de um grave problema social, podemos assegurar, com amplas repercussões também na esfera econômica, social e humana, porque atinge toda a sociedade. Percebemos algumas iniciativas do poder público que se replicam no governo federal, nos estados e municípios, na tentativa de corrigir a situação atual, mas está muito, muito distante do razoável. Organizações da sociedade civil têm tomado iniciativas para suprir lacunas da educação, no esporte, nas atividades culturais e lúdicas, como forma de envolver principalmente a juventude e não deixando que ela desvie pelo caminho do crime. Procuram, assim, dar sentido e consequência à vida de milhões de jovens relegados à própria sorte. Os apelos fáceis da marginalidade e a busca do sucesso a qualquer preço se transformam num atrativo, infelizmente, de grande parte da nossa juventude. Milhões de meninas e meninos com futuro promissor tornam-se do dia para a noite prisioneiros do prazer imediato e são facilmente atraídos pelo crime e principalmente pelas drogas. A ideia geralmente materializada na realidade de que o crime compensa torna-se um incentivo a mais, porque ele sente que há no ar um clima de impunidade. Mas tem que ficar claro que o crime não compensa. Mas hoje, amanhã, esses jovens poderão perder, e vem acontecendo em alta escala, a vida, inclusive. O crime não compensa. Na verdade, indicadores confiáveis demonstram que apenas uma pequena fração dos crimes contra a vida e o patrimônio são efetivamente punidos em nosso país. Aliás,
A impunidade é uma triste e vergonhosa recorrência na história brasileira, da colônia aos nossos dias. Apenas como exemplo, vejamos o caso da impunidade do crime cometido contra jornalistas. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição, de acordo com a organização não governamental Comitê de Proteção aos Jornalistas, CPJ. Na América Latina, a situação só é pior no México, 8º colocado, e na Colômbia, que está na 5ª posição. Devemos, portanto, insistir na cobrança regular de ações efetivas por parte dos governos, constitucional e moralmente responsáveis pela segurança de todos os brasileiros. Mas devemos igualmente estimular e apoiar as iniciativas que brotam na sociedade, com a descoberta de talentos e do incentivo às atividades socialmente úteis. A Venezuela, por exemplo, é um país mergulhado no drama da violência urbana e tem esse problema atenuado através da música. Em um país cuja capital vive o trauma de 53 assassinatos por dia, com um índice nacional 3 vezes superior ao Iraque e 4 vezes maior do que o México. A música tem servido, vejam bem, a música tem servido de contraponto e a violência começou a diminuir. O grande maestro José Antônio Abreu, criador de El Sistema, não hesita em assegurar que as orquestras são armadas contra a pobreza e a violência. Lá, com o seu violino, lá, com o seu clarim, lá, com os seus instrumentos que trazem alegria, harmonia e sintonia com uma vida de homens e mulheres que só querem o bem de todos. Como mostrou o artigo recente publicado pela Folha de São Paulo, Abreu, músico e economista, trabalha há quase 4 décadas com a ideia de que a educação intensiva e gratuita da música erudita para os mais pobres pode influenciar positivamente na solução dos problemas sociais. A Venezuela tem hoje 380 mil crianças matriculadas em programas nacionais de música. Em 37 anos, mais de 2 milhões de jovens já passaram por El Sistema e hoje atuam em profissões liberais, em funções no Estado e nas mais diversas ocupações profissionais. Poderíamos incentivar no Brasil o uso da música como instrumento de mudança e promoção social. Nesse aspecto, a sociedade civil organizada tem iniciativas brilhantes também aqui no nosso país, mas é preciso que o poder público também faça essas parcerias. Se a musicalidade é um dos traços marcantes dos brasileiros, por que não utilizar, como o país que aqui dei como exemplo, esse mote e incrementar iniciativas de natureza cultural para afastar os jovens economicamente menos afortunados e os outros também da situação que os leva à marginalidade. Sabemos que há uma infinidade de outras ações, algumas já em andamento, que pode contribuir para a redução da violência entre nós. Cultivar a vida do espírito por meio de centros comunitários que leve aos jovens literatura, música, teatro, artes plásticas, dança, esporte, cinema, entre outros, é com certeza um meio relativamente fácil de baixar o custo e efetivo de precipitar transformações sociais positivas. Os Ministérios da Cultura e da Justiça, por exemplo, têm amplas áreas de intersecção para a busca de soluções criativas para o combate à violência.
falta viabilizá-los com urgência em benefício de toda a população, enfim, de toda a nossa gente. Imaginação e inovação devem fazer parte do cotidiano dos governantes de todo o país, não importa a esfera. Não é possível continuarmos a viver com atentados iminentes à vida, à integridade e o patrimônio da nossa gente. Brasileiros contra brasileiros. Não é alternativa que possa ser passivamente aceita por qualquer um de nós. Há uma série de instrumentos que pode auxiliar na reversão desse quadro. São experiências sociais vitoriosas que merecem ser multiplicadas em todos os cantos do país como forma de superarmos uma situação que atormenta, prejudica, debilita milhões de cidadãos, homens, mulheres, jovens, crianças. O Brasil tem demonstrado ao longo da sua história resistência e é, sem sombra de dúvida, um povo que tem uma extraordinária capacidade de superação. Foi assim em momentos históricos decisivos. Não será agora em um estágio globalmente reconhecido como favorável para nós, que 196 milhões de brasileiros, que nós haveremos de vacilar. O nosso destino é outro. Justiça social, capaz de assegurar o sucesso individual e coletivo, sem violência, no campo da paz, da liberdade, da justiça, da solidariedade e do amor. Senhor presidente, faço nos últimos 4 minutos que me resta só uma rápida citação. Quero registrar aqui o falecimento do uruguaio Universindo Dias e digo por quê. Senhor presidente Aníbal Diniz, senadores e senadoras, faço o registro da morte do historiador Universindo Dias, símbolo da luta contra a ditadura no Uruguai. Ele morreu no domingo, aos 60 anos, em Montevidéu, após longa luta contra um câncer de medula. Faço também um pequeno relato da sua trajetória, até porque participei daquele conturbado período da história uruguaia e também brasileira. O Universindo foi sequestrado em Porto Alegre em 1978, juntamente com a sua companheira Lilian Siliberti, outra uruguaia, em uma operação conjunta das forças da repressão do Uruguai e do Brasil. Eles foram torturados. Eles foram vítimas da Operação Condor, uma aliança secreta criada pelas ditaduras da Argentina, do Chile, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai, para caçar opositores políticos que ousavam pensar diferentes dos ditadores da época e que faziam com que a sua voz se ouvisse além das fronteiras. O Universindo Dias passou 5 anos preso no calabouço. No início dos anos 80, ao lado do Jair Crist, um grande lutador dos movimentos de direitos humanos do Rio Grande do Sul, mais especificamente do movimento de justiça e direitos humanos, eu fui a Montevidéu, em plena ditadura, exigir a libertação de Universindo Dias, que se encontrava preso. Universindo Dias, claro que não o libertaram, mas deixamos lá o nosso protesto. Mais tarde é que ele foi liberto. Universindo Dias é um exemplo de resistência contra todos os regimes de opressão. E que a sua história, os seus depoimentos, a sua lição de vida, fique sempre lembrados entre nós. Eu diria que o Universindo Dias é daqueles homens que nunca morrem, porque seus ideais, suas convicções, sua luta pela liberdade plena e pela justiça haverá sempre como uma tocha viva a iluminar os nossos caminhos. Aqueles que são democratas, que acreditam que a liberdade é o caminho, aqueles que querem justiça.
O Universindo Dias foi como, eu diria, uma flecha charrua que cruzou os ares do Cone Sul em busca da liberdade e humanidade. Aproveito o momento, senhor presidente, para dizer que nesta quarta-feira, Sepete Araju, aquele líder guerreiro guarani índio que enfrentou as tropas na fronteira do Rio Grande em defesa do solo brasileiro e disse às tropas estrangeiras: aqui não, essa terra tem dono. Ontem ele foi colocado no trono dos heróis da pátria, um projeto de autoria do deputado Marco Maia, em que eu tive o prazer de relatar, por conhecer a história desse grande líder guarani aqui no Senado da República. É bom ouvir e é bom lembrar as palavras do grande Sepete Araju. Aqui não, essa terra tem dono. Senador Aníbal, concluo assim meu pronunciamento. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, me coloco à disposição, se assim Vossa Excelência entender, de presidir os trabalhos para que Vossa Excelência faça o seu pronunciamento.